Gente, a gente volta já agora com Mauro Vedequim, lá em Delmiro Gouveia, trazendo mais informações para a gente. Mauro, você está na companhia do secretário? Orlando, eu continuo aqui, para você que está chegando agora à programação da TV Mar, nós falamos ao vivo aqui de Delmiro Gouveia, nesta expedição pelos 200 anos da emancipação política de Alagoas. Eu estou aqui dentro do Museu de Delmiro Gouveia, quero mostrar para vocês, acho que essa frase sintetiza muito bem quem foi Delmiro Gouveia, o modernizador do Nordeste. Olha aí para você na imagem, a gente tem também aí o retrato dele. E comigo aqui eu recebo com muito prazer, na manhã desta quarta-feira, o Eliseu Gomes, ele que é pesquisador, empreendedor. Antes da gente falar da questão do empreendedorismo, Eliseu, eu quero te dar bom dia e lhe perguntar o seguinte: como é que você se tornou um apaixonado? Se bem que é fácil se apaixonar por uma história como essa, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Olha, isso é uma questão que vem de longe da minha família. O meu pai, por exemplo, meu avô, era um homem ligado à história e foram fundadores da Pedra, né? Da Fazenda Morros. E de lá a história vem se desenrolando até hoje. E todos nós da família herdamos esse vínculo com a história, de cultuar, de resgatar, de manter a história viva. Eliseu, eu me atrevi no início do nosso programa a tentar descrever o Delmiro Gouveia, mas eu queria ouvir isso de você, que é o pesquisador. Apresente para os nossos telespectadores, por favor, Delmiro Gouveia. Olha, Delmiro Gouveia, ele é tido como o pioneiro, mas Delmiro Gouveia foi muito mais. O que se tem de Delmiro Gouveia não foi dito. Ele foi um nordestino, um menino pobre, que saiu de Ipu. O pai morreu na Guerra do Paraguai. Morou na Rua do Progresso, no centro de Recife. E no mundo ele deu os primeiros passos logo após a República, sendo condutor, o trocador dos bondes da Macho Pump, numa firma criada por um cidadão chamado Alberto Menezes, que veio de Cantagalo, construiu o elevador Lacerda e foi para Recife construir as primeiras linhas de bondes a vapor que ligava Recife a Olinda. E um dos cobradores era Delmiro Gouveia. Esse menino surgiu nessa época, numa época de incerteza, acaba-se a escravidão, começa-se o império, é aí que Delmiro Gouveia surge. Pouco tempo, descobriram em Delmiro uma capacidade extraordinária e levam ele para o Porto, que era o maior entreposto de uma economia, diria, capitalismo selvagem de fato, que era o Porto de Recife, onde os ingleses, os judeus e todo o capital do mundo aparava ali. E Delmiro, em pouco tempo, tornou-se o dono do porto, o homem, senhor das peles. E a história se desenvolve aí. Delmiro, como gerente, vai aos Estados Unidos falar com a família Brothers, que era o dono do maior curtume de pele do mundo, e volta gerente geral. Aí manda nas peles, eu diria, da América Latina, que Recife é que... E daí ele enrica, fica milionário, constrói o primeiro hotel internacional do Recife, constrói no Derby o primeiro shopping center das Américas, com luz elétrica, água encanada e retretas e tudo. E aí a política nordestina, né, em seus causos, né, ele aí se desentende com Rosa e Silva, na Rua do Ouvidor e no Rio de Janeiro, ele dá umas bengaladas no vice-presidente da República, Rosa e Silva. E no passar do século XIX para o século XX, no dia da passagem do século, Rosa e Silva manda incendiar o maior mercado, o maior shopping center, o primeiro shopping center das Américas, o Mercado Derby. Daí Delmiro Gouveia foge e vem para Pedra. Na Pedra ele é recebido pela família Luna. Pedra, só para a gente deixar claro para o nosso telespectador, é como Delmiro era conhecido no início, né? Quando começou a se formar aqui o povoado. Aqui nós tínhamos os Morros, que era a família da família Figueiredo, Gomes Figueiredo, que é a minha família. Quando construíram a estação ferroviária, tinha uma pedra, então ficou a Fazenda Morros e a Pedra, que era a referência, a Estação da Pedra. Quando Delmiro aqui desceu para ir para Água Branca, ele desceu na Estação da Pedra. Aí passou pelo morro e foi para Água Branca para ser recebido pela família Luna.
E daí ele conheceu a Cachoeira de Paulo Afonso. Mas antes, esse rapaz, Delmiro Gouveia, esse jovem, já tinha ido no Niágara. O Niágara foi uma das primeiras hidrelétricas do mundo, 1897, se eu não me engano. Ele conheceu a hidrelétrica, a energia no Niágara. Esse rapaz chegou aqui, viu uma cachoeira igual, ou mais bonita, e o sonho do Niágara ele trouxe para cá. 20 anos depois, inaugurava Delmiro Gouveia, em 1914, a sua hidrelétrica aqui no Nordeste. Mas não é só isso. Delmiro Gouveia não só fez a primeira hidrelétrica do Nordeste, Delmiro Gouveia não só fez a primeira fábrica de linhas das Américas Latina, nem Delmiro Gouveia fez a primeira vila operária que o Le Monde reputava como a branca e civilizada Vila da Pedra. Delmiro Gouveia foi muito mais. Ele fundou aqui uma Suécia, quando o mundo civilizado, Londres, por exemplo, os operários viviam na sarjeta. Delmiro Gouveia oferecia ao operário casa de alvenaria, casa saneada, com água encanada e luz elétrica. Para os operários, fim de semana, se divertir, Delmiro construiu um cinema. O operário que não gostasse de cinema ia para uma quadra de patinação. A escola, para que o cidadão trabalhasse na fábrica, o filho tinha que estar matriculado na escola. Professores que ele trouxe a dedo para ensinar aqui em Delmiro Gouveia, acabar com o analfabetismo. Polani, que delícia essa história. Eu vou aproveitar o Eliseu, que sabe tudo e mais um pouco, e vou passear com você aqui, Eliseu, pelo museu aqui, que nós estamos na antiga estação ferroviária, Polani, mas que hoje funciona como museu. E o Eliseu se referia às peles. Olha aí, aqui nós temos exemplos, e também aqui um pouco de algodão, né, Eliseu? Eliseu, é uma história apaixonante essa de Delmiro Gouveia e que a gente não pode, sob hipótese nenhuma, deixar, né? Perfeitamente. Há poucos dias, em um seminário aqui na Universidade Federal de Alagoas, na UFAL, um professor de Pernambuco nos disse que isso aqui não é. A Pedra, Delmiro Gouveia, não é uma cidade, isso é um drama que se revela no tempo. E a obrigação nossa é não deixar esse tempo se acabar, esse drama se acabar. Nós temos que trazer os melhores atores para que nós façamos de novo ressurgir no sertão a esperança e o desenvolvimento. Polani, eu vou fazer uma pergunta agora para o Eliseu. Eu quero que você e os nossos telespectadores prestem muita atenção. É verdade que Delmiro Gouveia não cobrava pela água encanada, nem pela energia que essas pessoas consumiam aqui? Isso é verdade. Tudo isso aí era gratuito. Delmiro, ele foi o contraponto do Antônio Conselheiro. Se tem outro cidadão aqui no entorno de 100 quilômetros, de 120 quilômetros, você está nos cânions de São Francisco, você está num dos maiores entroncamentos da história do Brasil. É assim que nós temos que mostrar ao mundo o que é isso aqui, que ninguém falou ainda. Esse é um dos maiores entroncamentos da história desse país. Primeiro porque o negro, o branco e o índio subiram o rio acima, a maior e mais antiga estrada do Brasil, ora se degladiando, ora se amando, fundaram o povo brasileiro. Portanto, nós somos o berço da nacionalidade. Segundo, os fatos que aqui ocorreram. Vem um outro cearense também saído lá, Antônio Conselheiro, com um grupo que era totalmente contra o maltrato do Império e depois a ausência da República, e funda no sertão da Bahia, o lugar mais pobre do Brasil, a primeira cidade socialista do planeta, que é Canudos. Por isso mesmo, por ser contra todos os ditames da época, que para ser socialista tinha que ser materialista, o nordestino prova que não, que foi socialismo com reza, com missa, com padre e com promessas e até com um alto grau de, como dizia Euclides da Cunha, de uma certa loucura, né? Mas foi socialista. Acaba-se em 1897, Canudos. Morre 35 mil nordestinos na gravata vermelha. A dela eminentemente capitalista, que é a pedra. Com tudo isso que eu já lhe disse, com fábrica, com a ficção científica do mundo, que era a eletricidade, com a indústria de linhas, que em pouco tempo abarca o mercado, metade do mercado mundial, numa velocidade ímpar,
Sem exemplo, Delmiro Gouveia cria uma outra sociedade capitalista com os braços vindos de Canudos. Isso é o maior feito que Delmiro Gouveia já fez. Não é só o cara que saiu do pele. Não, Delmiro Gouveia fez muito mais. Ele criou condições de exemplo ao mundo que o povo nordestino, que acostumado com a enxada, com o facão e com o bacamarte, ele tinha habilidade, se educado para fazer uma revolução que ele fez aqui no sertão de Alagoas. Eu vou continuar aqui com ele. Dá para dizer assim, né? Ele trabalhava aqui e até uma curiosidade. A gente tem no fundo a foto dele nesta mesa aqui. Não é isso, Eliseu? E eu queria aproveitar também, ele morreu assassinado, é isso também o que aconteceu com o nosso querido e exemplo Delmiro Gouveia? Olha, Delmiro Gouveia foi assassinado, sim. Há alguns anos atrás, há uns 15 anos, na data da morte de Delmiro, eu escrevi um artigo, Quem matou Delmiro Gouveia? E tentei contextualizá-lo em toda essa história do Brasil, até a morte dele. O Delmiro, ele era um homem que foi financiado pelo capital judeu. Você chegar no lugar mais pobre de Alagoas e construir o que ele construiu em 4 anos, teria que ter auxílio no mundo todo, uma rede de pessoas voltada para auxiliá-lo, porque senão seria impossível você sair daqui para buscar uma máquina na Alemanha, de navio você levava aí no que 2 meses, 1 mês e meio para chegar na Europa, voltar. Se faltasse uma chave de fenda, se faltasse um parafuso, um disjuntor, Deus do céu, só fazia isso na Europa. Era muito difícil. Então, o projeto de Delmiro Gouveia foi muito bem elaborado por pessoas competentíssimas e com uma rede mundial de auxiliá-lo para a consecução do trabalho em apenas 4 anos. E isso fica provado não só na fundação, mas fica provado também quando a linha da pedra foi colocada no mercado. Em 2 anos, o produto fabricado aqui no sertão de Alagoas, de boa qualidade, em 2 anos apenas desbancou o multissecular mercado inglês, das Antilhas até o Paraguai. Delmiro Gouveia entrou com sua linha e desbancou os ingleses e causou aí um problema político, financeiro com os ingleses. Mas eu, pessoalmente, não creio que tenham sido os ingleses os causadores da morte direta de Delmiro. Deve ter auxiliado, sim. Mas eu acredito que tenha corrido aqui no sertão em 1916, setembro de 16, se eu não me engano, o Delmiro Gouveia foi ao Rio de Janeiro, passou toda essa obra para o nome dele e fez um seguro de vida na Sul América, que ainda é uma construtora de seguros viva ainda, no qual fez um testamento que os filhos só poderiam vender a indústria dele depois dos 30 anos. Isso Delmiro Gouveia sabia o risco que estava correndo ao passar tudo para o nome dele e deixar os financiadores dele de calça curta. Aí eu creio que tenha começado realmente nos sertões um grande consórcio onde os ex-sócios de Delmiro prometiam aos coronéis que também tinham seus problemas com Delmiro grandes vantagens. Foi assim que finalizou com a morte desse cidadão que trouxe a esperança e provou que é possível reconstruir e ressurgir do nada, como foi a pedra de Delmiro. Polani, que baita história, hein? Que presente que nós estamos dando e estamos ganhando também, né? Conhecendo aqui o Eliseu e ele que nos conta com tanta propriedade a história de Delmiro Gouveia, essa história dele não cobrar pela água encanada, pela energia elétrica. Agora tinha um detalhe, né? Ele não queria que ninguém andasse armado, nem ficasse, como dizem hoje em dia, enchendo o caveirão de bebida, né, Eliseu? Porque aí nada ia dar certo. Andar na linha, o desenvolvimento, muito legal. Antes da gente encerrar por aqui, Polani, eu quero perguntar para o Eliseu, eu quero que você conte também um pouquinho do teu lado empreendedor, você que tem um empreendimento que é o Castanho, uma coisa maravilhosa, num lugar abençoado por Deus. Conte um pouquinho para a gente e deixe seu contato também. O Castanho, a reserva do restaurante ecológico Castanho, é uma coisa também que vem no tempo. Nós temos, essa família tem essa fazenda há 80 anos. Ela pertenceu
a um dos supostos mandantes da morte do Delmiro Gouveia, que era o coronel José Rodrigues de Lima, que foi assassinado no centro de Maceió, na Helvética, em 1922. Em 1930, meu avô adquiriu essas terras. E daí ele vem fazendo o que o mundo não fazia ainda, preservando a natureza. O pessoal chegava lá, coronel Eliseu, deixou eu entrar nas suas terras para matar um mocó. Se tiver uma cascavel, eu mato. Não, as cascavéis estiverem do lado de fora, tanja para dentro, agora não entre. É por isso que o Castanho hoje é a maior reserva de caatinga de Alagoas, com toda a fauna preservada. Nós temos o urubu-rei, nós temos a águia chilena, nós temos a onça de bode, todos os tipos de gato mato. É o maior capital hoje que o turismo de Alagoas tem aqui no sertão, chama-se Nos Cânions do São Francisco, o Monumento Natural dos Cânions Francisco, que é o Mona, e o Castanho, que é o seu coração, onde pulsa a natureza, como o Cabral encontrou. Essa é a missão nossa, de preservar isso que nós vamos preservando há 80 anos para as futuras gerações e fazer o que Delmiro fez aqui de uma forma agora moderna. E instituiu o turismo aqui no sertão das Alagoas, que é uma atividade transversal, é a atividade que gera mais renda e educa, por sinal, as pessoas no trato com a natureza, ensinando línguas, outras profissões e outros empreendimentos, como o doce, a tapioca, os restaurantes, que já estão todos nascendo em torno aqui dos cânions do São Francisco. Nós temos desde Piranhas, desde Entre Montes, os cânions do São Francisco, a Rota do Cangaço, temos a cidade de Piranhas, que é uma réplica de Liverpool, a estação, é uma história à parte. Nós temos o Castanho, nós temos a hidroelétrica de Xingó, temos o ponto alto que também está dentro da reserva do Castanho, que é a parada dos cânions do Talhado. Nós temos no Talhado, o que eu quero dizer aos senhores, é a maior escultura natural do planeta. Agora é uma escultura que não está na nossa história. Ela remonta às guerras pela terra no extremo norte da América, no Canadá, onde dizimaram a tribo de índios e sobrou apenas um. E aí deu-se o último dos moicanos. Essa escultura está lá, natural. O último dos moicanos ainda chora a perca do seu povo nos cânions do Riacho, nos cânions do Talhado, aqui nos cânions do São Francisco. Isso é um convite para que vocês vão conhecer. Deixa o telefone para a gente encerrar. O telefone do restaurante Ecológico Castanho é 981 31 30 31. Nós temos catamarã, temos passeio de lanche, temos trilhas com pinturas rupestres, piscinas naturais, enfim, tudo para contribuir com o desenvolvimento dessa terra maravilhosa que está completando 200 anos, que é Alagoas. Muito obrigado, Eliseu. Polânio, eu sei do tamanho da tua felicidade aí no estúdio, que é do mesmo tamanho que a minha. Eu fico muito feliz de poder trazer o Eliseu e principalmente contar a história de Delmiro Gouveia ao longo desta expedição. E um detalhe, viu? A gente já percorreu até agora 950 quilômetros e a nossa jornada ainda não acabou. Eliseu, muito obrigado pela sua entrevista, por essa aula que você nos dá. E, Polânio, eu devolvo para você com a certeza de que você está aí feliz da vida e ainda mais os nossos telespectadores que ganharam esta aula de história e, sem dúvida nenhuma, um exemplo que a gente pode seguir e tocar em frente. É com você, Polânio.